Sempre fazemos por aqui, nós começamos repercutindo a enquete do dia anterior. Ontem nós colocamos aqui na nossa enquete para você dar a sua opinião se... vamos pegar aqui a enquete do dia de ontem. Na nossa enquete do dia de ontem, a gente pediu para você qual a sua opinião sobre a realização da manifestação que está programada aí para o próximo dia 25. Jair Bolsonaro organizando então essa manifestação, Jair Bolsonaro e seus aliados organizando uma manifestação para o dia 25 de fevereiro. E aí a gente pediu para você qual a sua opinião sobre essa manifestação. 70% das pessoas que votaram na nossa enquete até o momento, elas disseram o seguinte: o evento será um sucesso e Bolsonaro vai reforçar sua influência nas eleições municipais. 70% das pessoas que votaram deram essa alternativa como a principal alternativa ou como sua opinião. 22,5%, segunda mais votada, o STF vai encarar como provocação e vai intensificar as ações contra os bolsonaristas, diz aqui essa alternativa da enquete. 22,5% votaram nela, que temem que essa manifestação gere e mais ações do STF contra os aliados de Jair Bolsonaro. E 7,5% das pessoas votaram dizendo que Bolsonaro perdeu as ruas. Com tudo que aconteceu, 8 de janeiro, toda a repressão que aconteceu aí para as manifestações, e o evento então será esvaziado. Vamos lá, vamos acompanhar para ver quem está certo aí na nossa enquete no dia 25, se acontecer a manifestação, se não conseguirem de alguma maneira blindar São Paulo lá dessa manifestação, vamos ver, vamos acompanhar e a gente vai passando essa informação para você. Mas 70% das pessoas que votaram aqui disseram que pensam que o evento será um sucesso e que Bolsonaro vai reforçar sua influência nas eleições municipais, apesar de todas essas questões que estão acontecendo, aí a investigação da Polícia Federal, ações da Polícia Federal aí contra aliados do presidente, ex-presidente, inclusive contra ele também, sendo que o que se comenta e que a gente também imagina é que o foco seja ele e que o objetivo seja prendê-lo, Então vamos acompanhar aí atentamente o desenrolar dos fatos. Estão abertas as inscrições para os concursos literário e de declamação de poemas aqui em Timbó. O concurso de declamação de poemas de Timbó estará com as inscrições abertas para a 14ª edição. Podem participar aí alunos regularmente matriculados nas instituições de ensino público e particulares de Timbó, assim como toda a comunidade timboense na categoria Comunidade Geral. A inscrição deve ser feita até o dia 12 de abril de forma presencial, com a entrega dos documentos solicitados e ficha de inscrição no Museu Casa do Poeta Lindolf Bell, nos dias 11 e 12 de abril. O endereço é na Rua Quintino, Bocaiúva, 902, esquina com a Rua Botuverá, e durante os horários das 8h30 às 11h15 e 1h30 da tarde às 5h15. Importante nestas ações voltadas para a cultura da nossa cidade, as pessoas, as crianças, jovens, adolescentes focadas em cultura, em poesia, em literatura, essas questões que são tão importantes para a nossa formação, para a formação do cidadão, assim como matemática, português, física, química. E vale muito a pena. Eu no meu ensino fundamental, estudei na escola Padre Martin Stein, lá fazia parte no grupo de leitores, do grupo Poetantes, no grupo de teatro Monteiro Lobato. Então vale muito a pena, e também para a criançada aí sempre estar se aprimorando, na questão de comunicação também, muito bacana. Notícia vinda de Blumenau: após um longo namoro entre aspas aqui, o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, assinou ontem, quinta-feira, na sede do partido em Florianópolis, a filiação ao Partido Liberal.
O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, presidente estadual do partido em Santa Catarina, foi o autor do convite para a filiação e esteve presente no ato assinando assinando inclusive a ficha de filiação do prefeito, junto com outras autoridades. Para Hildebrandt, a escolha do PL se torna natural pelas bandeiras defendidas pela sigla no Brasil, que tem sido os valores da família, da liberdade e o respeito a Deus em primeiro lugar. O governador Jorginho Melo deu boas-vindas ao prefeito e falou sobre a alegria de tê-lo no time. Entre aspas, aqui, as palavras de Jorginho Melo, o Mário vem a emprestar sua credibilidade ao nosso partido e sou muito grato por isso, ressaltou o presidente do PL em Santa Catarina, o xerife do PL em Santa Catarina, que é o Jorginho Melo. Então, Mário Hildebrandt, mais novo filiado aí do PL. O Mário não vai concorrer à prefeitura de Blumenau, logicamente, porque ele já concorreu em uma reeleição, mas ele é mais uma peça importante, regionalmente falando, do PL e muito provavelmente pode vir a buscar uma cadeira aí na Alesc, por exemplo. Então, e outra questão que é importante dessa filiação é que mostra, de certa forma, para a sociedade que o que aconteceu com o PL em nível nacional, com a prisão do Costa Neto, que é o presidente nacional do PL, naquela operação da Polícia Federal, não afetou o PL. O PL continua filiando personalidades importantes aqui no estado de Santa Catarina, por exemplo, enfim, e continua aí com seus projetos audaciosos com relação às prefeituras Brasil afora. Olha, vamos falar de dengue, que a situação em relação a essa doença preocupa aqui em Santa Catarina. Nós ontem comentávamos também no Jornal do Meio-Dia sobre essa situação e na tarde de ontem o informe quinzenal atualizou os dados sobre a situação epidemiológica da doença aqui no estado, revelando uma alta na curva de casos prováveis. Os dados mostram um aumento de pelo menos 654% em relação ao mesmo período de 2023. Já foram registrados 13.002 casos prováveis de dengue em 175 municípios catarinenses. O aspecto mais preocupante são as 8 mortes causadas pela dengue, 5 em Joinville, sendo as demais em São Francisco do Sul, Araquari e Itajaí. Além disso, outras 3 mortes estão sendo investigadas nos municípios de Itapiranga, Itapoá e Penha. Como já noticiamos ontem também, o município aí de Joinville tem mais casos de dengue do que o estado do Rio de Janeiro inteiro. Então, uma situação que preocupa. Aqui, na nossa cidade de Timbó, por exemplo, no ano de 2023, em janeiro daquele ano, nós tivemos, deixa eu buscar aqui o boletim da Vigilância Epidemiológica de Timbó. Em janeiro do ano passado, 2023, nós tivemos 13 casos prováveis de dengue. Este ano, 2024, só em janeiro foram 17. Em fevereiro do ano passado, 15 casos prováveis, nesse mesmo período. Agora, em fevereiro, até o momento, são 16 casos prováveis de dengue, com 2 casos positivos. Esses 2 casos positivos foram pessoas que se contaminaram em outro município, trouxeram a doença de outro município. E tem ainda 9 aguardando o resultado. Então, a gente vê também, de certa forma, uma alta. Claro que esses dados de fevereiro ainda serão atualizados. Nós estamos na metade do mês e já passamos os casos de fevereiro do ano passado. Então, até o final do mês ainda será atualizado. Aí fica o adendo à população também para que continue tomando os cuidados devidos, Afinal, o mosquito Aedes aegypti não transmite só a dengue, Vem a zika, vem a chikungunya. Então, todos aqueles cuidados de não deixar água parada no seu terreno, de limpar o seu terreno, não deixar entulhos, Continua sempre. E, claro, atender sempre os agentes de endemia que estão passando aí de casa em casa para orientar a população. É um trabalho conjunto, um trabalho do setor público e das pessoas de maneira geral. Apesar de já estar com dados com mais casos aqui na cidade de Timbó, por exemplo, mas ainda está muito longe dos 650 e poucos % aí de aumento que a gente tem como média em Santa Catarina,
que é o dado aqui que nós temos, os dados mostram um aumento de 654,8% em relação ao período de 2023. Então, a gente está aí com um aumento, mas não nessa casa. O que mostra isso? Que a gente tem um certo controle aqui na nossa cidade, né? Apesar de tudo, apesar, né, dessa situação louca que tem aí o aumento de casos no estado, em outros estados da federação também, a gente aqui na nossa cidade tem um certo controle. Então vamos continuar e cada vez mais nos conscientizando e cuidando também da nossa saúde através dessas ações de prevenção contra a dengue. Exatamente, não dá para relaxar, não dá para fechar o olho em relação a isso. Bom, como a gente está falando de objetos voadores, como é o mosquito da dengue, vamos falar do Aerolula agora. O Aerolula, o governo gastará 13,9 milhões com internet, gente, para o Aerolula. O governo federal planeja gastar 13,9 milhões nos próximos 3 anos com fornecimento de dados móveis ilimitados via satélite para o avião presidencial, o Airbus A319. O aviso de licitação foi publicado nesta quarta-feira pela Casa Civil no Diário Oficial. O documento indica que o governo receberá propostas de interessados em participar da licitação até o dia 28. O critério para a contratação será o serviço mais vantajoso do ponto de vista financeiro para o Palácio do Planalto. Mais vantajoso do ponto de vista financeiro, sendo que o objeto é 13,9 milhões de reais. O valor que o governo cogita gastar com o serviço de internet para o avião usado nas viagens internacionais pela Janja, pelo presidente Lula e suas comitivas, inclusive, claro, com a Janja, é de 6,9 milhões maior do que a despesa atual com os dados móveis da aeronave. O último acordo dessa natureza, feito pela presidência, indicava um gasto de 2 milhões e 300 mil reais por ano. Bom, vamos fazer umas continhas rápidas aqui. Me deu vontade de fazer conta agora, né? Uma conta rápida. Vamos pegar aqui a calculadora do celular e quero fazer umas continhas aqui para a gente raciocinar junto sobre esses valores. Vamos lá, a calculadora está aqui. 13,9 milhões de reais para 3 anos. Um contrato de 3 anos. Nós estamos falando então de 36 meses, certo? 3 anos, 36 meses. 13,9 milhões divididos por 36, nós estamos falando de 386 mil reais por mês de conta de internet. 386 mil reais por mês de conta de internet para um avião que não está todo dia no ar, né? Ele não, apesar que nos últimos tempos está assim, está todo dia no ar, mas tá voando bastante no último ano aí voou bastante, mas ok, 386 mil reais por mês de conta de internet. Gente, quanto é que você gasta aí na sua casa de internet? Qual é o valor da sua conta de internet? Você tem internet aí todos os dias, né? Claro que não é uma internet por satélite, não é uma internet que vai estar aí disponível o tempo todo dentro de um avião, independentemente de onde ele esteja, da altura que ele esteja e do país em que ele esteja. Mas é 386 mil reais por mês de internet. É isso que o Palácio do Planalto pretende gastar lá com o Aerolula. O detalhe é que de quem é esse dinheiro? Essa é sempre a pergunta. Foi solicitado para a população se a população tem o interesse de gastar 386 mil reais por mês pagando conta de internet por satélite para o Aerolula? Pois é, mas é tão fácil gastar o dinheiro dos outros, né? Meu Deus, como é fácil. Deus me livre, a Janja não tem internet para publicar os vídeos das viagens do Dair. Ah, pois é, né? E após fuga de detentos em Mossoró, Lewandowski anuncia a construção de muralhas em presídios federais. O Ricardo Lewandowski, novo ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, anunciou as medidas que serão tomadas após a fuga de 2 detentos de um presídio nacional em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Segundo o sucessor de Flávio Dino, serão construídas muralhas em unidades prisionais administradas pela União. Além disso, a entrada nos presídios terá agora reconhecimento facial.
Foram nomeados 80 novos policiais penais federais já aprovados em concurso e o sistema de alarme será ampliado. Nomeado na Justiça com o compromisso de solucionar a crise de segurança no país, Lewandowski se depara com o primeiro grande desafio apenas 13 dias após tomar posse. Os detentos fugiram na manhã de quarta-feira, dia 14. Uma de suas medidas após a fuga em Mossoró foi afastar a direção do presídio e a Polícia Federal apura as circunstâncias do caso. Agora, presta atenção na coletiva. Eu só peguei dois trechinhos aí da coletiva do Lewandowski. A justificativa que ele está usando para a fuga do presídio federal, que nunca aconteceu de termos fugas desse tipo em presídios federais aqui no país. E agora, presta atenção na justificativa do ministro da Justiça. Em primeiro lugar, a fuga ocorreu numa terça-feira de carnaval, né? Na passagem da terça-feira para a quarta-feira de cinzas, não é? Onde, eventualmente, as pessoas estavam mais relaxadas, como costuma ocorrer neste momento. O que contribuiu para isso, como eu disse, é porque o presídio estava passando por uma reforma interna. Quer dizer, várias instalações estavam sendo reformadas, então havia operários lá dentro da unidade prisional, ferramentas existiam lá dentro, né? Estavam, infelizmente, a informação que nós temos não estavam devidamente acondicionadas e trancadas, possivelmente estivessem espalhadas pelo presídio ao alcance, então, das pessoas que realizaram esta fuga. Pois é, duas questões aí que nós precisamos avaliar da fala do Lewandowski sobre a fuga desses detentos lá de Mossoró, presídio federal. Primeiro, era carnaval. Então, carnaval, como era carnaval, o pessoal está mais relaxado, e aí deram mole para a fuga dos detentos. Essa é a primeira justificativa. Quer dizer, quando tem uma época aí de feriado, então agora os presidiários vão ficar mais atentos porque a segurança lá do presídio fica mais relaxada. Afinal é carnaval, eles ficam assistindo os desfiles de carnaval, ficam assistindo, né, aquela mulherada toda quase sem roupa lá no desfile, aí fica todo mundo meio desatento, né, os guardas prisionais. Aí, porque é o que está falando o Lewandowski. Aí dá brecha. Aí dá brecha pros bandidos fugirem. A outra questão que demonstra uma desorganização total. Gente, o presídio em reforma, um prédio, ele está sempre em reforma. Eu acredito que um prédio como esse tipo, as nossas residências, enfim, de vez em quando tem uma reforma para fazer, e um prédio desse tamanho, que é um presídio, certamente está de vez em quando em reforma. E aí, né, as ferramentas estavam espalhadas, ferramentas do pessoal que construía, espalhadas pelo complexo, com acesso, com os presos tendo acesso a ferramentas, e conseguiram fugir com ferramentas de obra, enxada, sei lá o que tinha ali que eles conseguiram utilizar para fugir. Bom, essa foi a justificativa aí do ministro da Justiça sobre as condições dos nossos presídios de segurança máxima. É isso. Imagina aqueles que têm a segurança mínima. Olha, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se manifesta sobre o desfile da Vai-Vai. Ele também ainda repercutiu e ontem a gente pôde acompanhar a fala do Tarcísio a respeito disso. Vamos acompanhar juntos aqui o que disse o Tarcísio de Freitas lá de São Paulo. Afinal, a escola Vai-Vai é lá do estado governado pelo Tarcísio de Freitas. Se eu fosse jurado, daria nota 0 no quesito fantasia. Achei de péssimo gosto, porque a polícia é uma instituição que a gente tem que ter respeito. Quando a gente está na necessidade, a quem a gente recorre? A polícia. E não é só na segurança pública, são nas ações de defesa civil, é quando uma pessoa se engasga, são nas ocorrências de trânsito,
são nas ocorrências de afogamento. Quantas vidas esses caras salvam? E quem são os policiais? Pessoas como nós, como eu, como você, pessoas que têm ideal, que acreditam no sonho, que entram numa instituição que é bicentenária, né? A Polícia de São Paulo tem praticamente 200 anos, está caminhando para completar 200 anos, que tem excelente formação. Eu tenho contato muito forte com esses profissionais, são excelentes profissionais, não devem nada para ninguém, né? Enfrentam um combate nas ruas todos os dias, dificílimo, né? Porque você tem um crime cada vez mais ousado e cruel, né? Um crime muito cruel, você tem um crime organizado que se estabeleceu e que a gente vai combater, e vai combater com energia. E esses caras são corajosos, são heróis. Então, esse tipo de deboche não fica legal, é ruim, né? É agressivo, é de péssimo gosto e é nota 0 para eles. Pois é, essa foi a manifestação do Tarcísio de Freitas, dando nota 0. Se ele fosse jurado lá do desfile da Vai Vai, daria nota 0 para a escola de samba. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, suspendeu nessa última quinta-feira os efeitos dos decretos dos prefeitos de Santa Catarina que dispensavam a exigência da vacina da Covid para a matrícula na rede pública de ensino. A decisão do magistrado cita 19 municípios catarinenses, sendo Joinville, Balneário Camboriú, Içara, Modelo, Presidente Getúlio, Rancho Queimado, Rio do Sul, Santo Amaro da Imperatriz, Saudade, Jaguaruna, Taió, Formosa do Sul, Criciúma, Brusque, Blumenau, Ituporanga, Sombrio, Santa Terezinha do Progresso e São Pedro de Alcântara. Abro aspas aqui para o Zanin. No caso da vacinação contra a Covid-19, uma vez incluída no Plano Nacional de Imunização, não pode o poder público municipal normatizar no sentido de sua não obrigatoriedade, sob pena de desrespeito à distribuição de competências legislativas. Algumas das prefeituras mencionadas já haviam revogado os decretos após uma manifestação do Ministério Público de Santa Catarina. O fato é que os prefeitos deram uma resposta à sua população. Bem ao contrário do Ministério Público, de Supremo Tribunal Federal, que não tem voto nenhum da população e não dão atenção ao que a população anseia. Anseia, porque aqui é uma... Não pensem que os prefeitos que fizeram isso fizeram a revelia da sua população, fizeram com o apoio das pessoas lá nos municípios, ou da maioria das pessoas, não vou dizer que seja de 100%, claro que não é, mas da maioria das pessoas que convivem nesses municípios que tomaram essa atitude, esses decretos. Mas partidos como o PSOL, né? Vamos imaginar Santa Catarina, que é o alvo dessa... Qual é a representatividade do PSOL em Santa Catarina? Qual é a representatividade do PSOL em Timbó, em Indaial, em Blumenau, que é uma cidade maior? O que esse partido representa? Mas olha o que um partido como esse, insignificante, aqui no estado de Santa Catarina, consegue. Tá aí. O fato é que realmente boa parte dessa questão de vacinação contra a Covid foi politizada, foi levantada como um palanque político. Porém, a partir do momento que se inclui no Plano Nacional de Imunização, não há o que se fazer. É lei federal contra normativas públicas municipais que não têm validade por sua vez. Exatamente. Então, os prefeitos certamente já sabiam disso, mas fizeram o papel aí de agradar, né, de certa forma, dar uma resposta ao anseio da sua população, mas sabendo já que claro, o que queria acontecer na sequência. E não sei até que ponto também muitos prefeitos aí não politizaram o tema também, hein? Ficar de olho porque tem para os dois lados. O Jonas Pan, que está participando da nossa programação, ele coloca aqui, ó, bom dia, falando aqui da internet do Aerolula, R$386 mil por mês. Eu tenho internet via satélite no meu motorhome, da Starlink. Starlink é a empresa lá do Elon Musk. Funciona em qualquer lugar, inclusive em movimento, e só pago R$362 por mês. Se meu plano fosse mundial, pagaria no máximo R$1.050. Tá bem superfaturado isso daí, disse o Jonas Pan. Um abraço, Jonas. Obrigado por compartilhar essa informação aí. Eu não tinha nem ideia do custo de uma internet via satélite da Starlink. Mas tá aí, ó.
R$362 por mês para ter aí no seu motorhome, em movimento, em qualquer local aqui da região e do país. E se for o plano mundial, R$1.050. Tem acesso aí a essa informação, mas para o Aerolula vai custar R$386 mil, não R$386 por mês. E assim a gente encerra esse primeiro bloco de informação na manhã desta sexta-feira para você, ouvinte do Repórter Cultura.